Vamos lá, pessoal, vamos iniciar então a nossa aula aqui e hoje nós vamos falar a respeito de marcas e patentes, né? Então, professor Júlio, cabe uso capião de marcas e patentes? Então, essa é a dúvida que eu quero tirar de você, tá? Muitas vezes nós guardamos uso capião só imóvel. Não, nós sabemos que cabe uso capião de bens móveis e bens imóveis, né? Então, é muito comum a gente deixar de lado o uso capião de carro, de moto, é muito comum a gente deixar de lado o uso capião de vício registral, o uso capião dominical, o uso capião tão importante paroquial, ou o uso capião também publiciano. Então nós deixamos de lado por falta de conhecimento, é uma realidade, né? Então vamos estudar juntos. Primeiramente eu quero que você relembre o que é marca e patente. Marca é identificação de um produto, serviço ou negócio. Pode ser o nome ou junção do nome com um símbolo, tá? Isso é marca. Esse último se chama logotipo. Então, marca. Já a patente, gente, ela é concedida para alguma invenção. Para alguma invenção. Patente tem a ver com invenção. E desse modo, ele protege algo, né, que foi criado por uma pessoa. Essa é a realidade. Tá? Então, nós temos a marca e a patente. Professor Júlio, como saber se uma marca já foi patenteada? Para saber o que nós precisamos fazer, de fato. Existem várias empresas que trabalham com isso, né? Várias empresas que vendem esse serviço, mas o registro de marca é muito importante para salvaguardar, né, a empresa e também para garantir o seu crescimento, o crescimento dos interesses da empresa. No Brasil foi feita uma pesquisa durante o período da pandemia, lá no passado, cresceu 19% o número de pedidos de marcas, de acordo com a matéria publicada no Jornal Diário do Comércio. Tá? Então, de fato, olha a importância do assunto. Para que você possa saber se uma marca foi registrada, tem várias formas, né? O registro de uma marca é um título emitido pelo INPI, que assegura a propriedade sobre uma marca e o direito de usá-la com exclusividade. E é esse registro que garante a maior proteção e legitimidade para a marca, evitando que outras pessoas acabem copiando, né, sua estética, propósito, conceitos únicos, né, dessa propriedade intelectual. E antes, é importante ainda, né, que é o registro da marca, que atesta que uma pessoa, uma empresa é dona de determinada marca, né? Então é um registro que faz toda a diferença. Para saber se uma marca é registrada, o passo a passo é entrar no site, né? Você entra no site do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, você vai primeiramente acessar o site do INPI, né? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, você vai ter o acesso dentro do site. Vai rolar a página até os serviços, marcas, você vai clicar em Saiba Mais, na área de marcas, você vai conseguir ter acesso à legislação, guia básico, classificação, custos e despesas, explica tudo, o site explica tudo, é um verdadeiro curso, uma verdadeira aula. E nessa página você clica no botão buscar e aí você consegue ter acesso. Se estiver utilizando o navegador Google Chrome, né, é provável que apareça uma tela abaixo, nessa área privada, alguma coisa assim. Então, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com o navegador que nós vamos usar, né? Se você acessar outro navegador, você vai clicar em avançar e depois em prosseguir. O próximo passo também é clicar em continuar, você já consegue ter acesso se a marca foi comprada ou não. É muito simples, muito fácil essa pesquisa, só para você saber. Quis trazer aqui um pouquinho do conceito de marca e patente, porque esse assunto é sério, esse assunto é importante, né? E é muito mal estudado. Então eu quero que você conheça se existe ou não a possibilidade de uso capião de marca e patente, tá? O tema da uso capião, gente, de direito de uso da propriedade intelectual é mais que um desafio interpretativo na ordem jurídica, pois envolve também o rompimento de padrões culturais e sociais. Então, por isso é importante a gente trazer outros temas também. Estudar o uso capião de marca e patente foge até do direito imobiliário, né? Entramos no segmento do direito empresarial também. O direito imobiliário ele é um multidisciplinar, mas nós entramos de fato no direito empresarial também, evitando sim concorrência desleal, plágio, direito de uso. Nesse caso, entra também essas discussões importantes. Então, a ideia de uso capião ela é interessante nesse cenário como uso de matéria de defesa também. E a ideia de uso capião, muitas vezes por alguns, né, que desconhecem a matéria, não é bem vista, ainda principalmente uma minoria que detém pouco conhecimento sobre o assunto, acha que é algo de invasão, para com isso, tem nada a ver. O uso capião é uma forma originária da propriedade, como qualquer outra. Então é importante saber que o uso capião é utilizado até como autodefesa, eu falo, né?
não só para bens imóveis, mas em relação a várias outras coisas importantes, né? Então eu trago para você. Nós podemos chamar de uso capião de marca e patente, ou de uso capião de direito de uso da propriedade intelectual. De fato, eu quero trazer para você a jurisprudência. Quando eu falo de marcas e patente, eu quero trazer para você que nós já temos até julgados nesse sentido. A posse, né, de fato, ela é exercida assim sobre dois diferentes pontos de vista, né, duas espécies de bens móveis e imóveis, e a primeira delas é composta pelo grupo de bens denominados móveis, né? Esse uso capião muitas vezes esquecido, deixado de lado, mas assim chamados aqueles suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem que isso altere a sua substância ou destinação econômica. Segundo grupo, são os bens imóveis. Aí sim é mais fácil falar, é mais conhecido, né? Todo mundo tem ideia que cabe o uso capião, que tem que ficar na posse, mas alguns temas específicos, como o uso capião de marca e patente, é deixado de lado. Então vamos lá. Dentro desse estudo, o que eu quero trazer para você? Existe a classificação dos bens tangíveis e intangíveis. Isso é importante. Os bens tangíveis e intangíveis, por tangibilidade, pode-se compreender que o bem é algo material, que pode ser percebido pelos sentidos humanos. Ou seja, tá? Fato que nós vamos usar os sentidos. E aí tem o olfato, a visão, a adição, o paladar, o tato. Então, eu consigo sentir, né, os bens, em regra, tangibilidade. Já os bens considerados dentro da classificação de intangibilidade, eles entendem-se de forma oposta, ou seja, são bens que não são perceptíveis pelos sentidos humanos, mas que existem de fato. E alguns bens, não são todos, são disponíveis, sim, na melhor das palavras, são suscetíveis à alienação, à venda, ou não sofrem restrições para qualquer outro efeito do domínio jurídico. Logo, uma pessoa pode transferir a posse do seu bem a um terceiro. A legislação brasileira, a gente prevê, isso é importante, hein? A legislação brasileira prevê que a posse de um bem pode ser adquirida de duas formas. A primeira delas, denominada aquisição originária, uso capião, já falamos sobre isso, você está craque no assunto, que prevê que a posse não guardada, ou seja, eu não tomo conta da posse, não exerço a posse, abandono o bem, eu vou perder o objeto pela posse originária. A posse não guardará vínculo com a posse anterior, e na segunda forma de aquisição derivada, a posse anterior mantém vínculos com a atual, podendo ser objeto de questionamento, sim. Então, eu trago para você que uma das formas mais comuns de aquisição de propriedade, além da compra e venda de um bem, é através do uso capião. Então, podemos dizer, sim, que atribuir a característica de aquisição originária também aos bens móveis é necessário. E a patente entra nisso, né? A patente, como uma das espécies de propriedade industrial, é um bem pertencente ao criador. Cabe, de fato, né, esse estudo demonstrar as características desse bem e as formas de sua aquisição. E seria possível a aquisição por meio de uso capião, sim. No caso da resposta, a resposta é positiva, conforme os tribunais revelam isso, né? Então, desde que eu tenha os requisitos para preenchimento da forma originária, eu consigo fazer uso capião, sim, de marcas e patentes. Os elementos constitutivos da propriedade, aí eu faço uma conexão com marcas e patentes, é impossível, de fato, seria impossível a análise dos problemas jurídicos sem observância, né, do desenvolvimento através do tempo. Com base nesse preceito, é necessário, sim, a gente se situar em relação à evolução histórica. O direito à propriedade no Brasil, ou melhor, no mundo, é um dos temas mais importantes, né? Não só no ordenamento jurídico brasileiro, mas também em todo mundo. Tanto é que as guerras do passado, os primórdios, aqueles filmes que a gente assiste, eram por causa de terras, né? Até hoje nós temos guerras por causa de terras, então não tem jeito, é um tema muito importante. E é tão importante que é considerado um direito individual fundamental, como prevê o artigo 5º, que prevê de fato que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, a propriedade, nos termos da própria Constituição Federal. Então, o direito de propriedade é uma decorrência do direito real, que, por sua vez, é uma parcela do ramo do direito patrimonial, cujas regras tratam do poder dos homens sobre as coisas apropriáveis. Em virtude de fato, dessa estreita relação entre os conceitos de propriedade, bens e coisas,
é importante estudar, sim, a possibilidade de direito, de uso capião de direito de marcas e patentes. Então, isso de fato existe, é uma realidade. Nós temos, sim, no Brasil várias decisões. Lembrando que o artigo que traz a perda da propriedade é o 1275 do Código Civil. Então, nós perdemos a propriedade pela alienação, renúncia, abandono, por perecimento das coisas, por desapropriação. Então, temos várias situações que nós vamos perder a propriedade. E dentro disso, a marca e patente. Então, por isso, nós temos também essa classificação da forma originária de adquirir marcas e patentes. Então, é uma realidade. A posse também é importante estudar, né? Porque a posse, o conceito de posse mudou várias vezes. E hoje nós temos um conceito novo, um conceito vinculado à relação socioeconômica, ou seja, a posse é um direito sui generis, um direito autônomo. É uma realidade, quer queira, quer não queira. De fato, o artigo 520 também do antigo Código, ou de 1916, ele também já falava da perda da posse, na verdade falava da perda perde-se a posse das coisas, né? O antigo Código, trazendo uma conexão com o que temos hoje. Então, isso já era tratado no antigo Código. Então, isso também é relevante. Dentro desse conceito aqui, eu trago para você várias decisões. Nós temos decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, várias, Rio Grande do Sul, Paraná, a respeito de marca e patente. São decisões importantes. A possibilidade de uso capião de bens móveis em todos os gêneros. Claro que nós temos poucas classificações, né? O uso capião ordinário, 1260, o extraordinário, que é tratado no 1261. Ou seja, quando nós falamos de uso capião de bens móveis, em regra nós temos poucas espécies, tipos, modalidades, diferente do uso capião de bens imóveis, que nós temos mais de 36 espécies. Mas dentro desse contexto, mesmo que a gente tenha poucas modalidades, poucas espécies, fica assim evidente a possibilidade de uso capião de marcas e patentes conforme a jurisprudência. Se você for lá no Jus Brasil, você vai ver que tem jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então é possível o uso capião de marca e patente. Inclusive um julgado aqui bem interessante, reconhecida no país e no exterior. Registro de marca e patente, o INPI, determina a classe, nova inscrição efetuada por outrem, pedido juridicamente possível. Então, nós temos decisões. Claro que nós temos muitas decisões também de impossibilidade jurídica do pedido, mas eu vou ser sincero, né? Isso bate muitas vezes numa fundamentação equivocada, uma fundamentação errada, ou muitas vezes numa jurisdição defensiva, onde o judiciário se livra do processo. É uma realidade, mas nós temos marcas e patentes estudadas no direito empresarial. Nós temos aí uma divergência em relação à jurisprudência, não é algo pacificado no Brasil, mas existe sim a possibilidade de uso capião de marcas e patentes, desde que eu faça a classificação pertencente aos direitos reais, tá? Então, isso é importante. Então, existe sim essa possibilidade de uso capião de marcas e patentes no Brasil. Claro que é um tema ainda polêmico, é um tema que nós não temos jurisprudência pacificada, temos jurisprudência para todo lado, mas é uma realidade no nosso país o uso capião de marcas e patentes. É uma realidade. Hoje nós temos muitas decisões sobre a possibilidade, temos muitos juízes conservadores, então muitas vezes nós vamos conseguir reformar isso no Tribunal de Justiça. Temos a opção de escolher duas modalidades de uso capião, a ordinária e a extraordinária, mas é uma realidade, tá? Então a incidência da uso capião na propriedade, se tratando de marcas e patentes, é um tema ainda polêmico, é um tema que temos discussão inclusive no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça. Acredito que em breve teremos aí um entendimento que traga uma identidade pacificadora, né, para formalizar a jurisprudência, mas de fato ainda existe. Nós temos ainda uma fila de espera, uso capião de marcas e patentes e outros estudos de propriedade intelectual. Nós temos pelo menos 15 julgados que nos interessam, que ainda não tivemos a solução, que pode aparecer dentro desse contexto, tem muita coisa boa, então eu tenho certeza que teremos em breve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça coordenando uma unificação de jurisprudência nesse sentido. Lembrando que a discussão atinge uso capião de direito de uso de marca industrial, nós temos uso capião de direito de uso de marcas e patentes, de marcas de patentes, é uma realidade no Brasil, tá? Nós temos classificações diferentes, nomes diferentes, mas a discussão parte da mesma premissa. Em regra, cabe, tem que fundamentar, mas é um tema polêmico, ou seja, tem que ser muito bem feita essa ação, pré-questionada, para que a gente possa, muitas vezes, conseguir uma reforma em segundo, terceiro grau. Então, é importante isso, tá bom? Muito legal, muito obrigado, agradeço a você e até a nossa próxima aula.